As tempestades elétricas aqui na Terra podem ser bem extremas em algumas situações, e da superfície temos uma visão de flashes luminosos que conseguem iluminar até mesmo as noites mais escuras. Essas descargas elétricas não são algo totalmente exclusivo do nosso planeta, mas existem fenômenos que vão além do que vemos aqui da superfície e ocasionam outros flashes visuais ainda mais raros e misteriosos. Esse é o caso de um fenômeno chamado Gigantic Jet, que até pouco tempo atrás nunca tinha sido registrado do Brasil e pouco se sabia sobre ele. No vídeo de hoje vamos entender um pouco mais sobre esse fenômeno misterioso que foi registrado em território brasileiro. Em uma jornada até o espaço, encontramos diversas camadas atmosféricas que cercam o nosso planeta. Temos as mais conhecidas, a troposfera, a estratosfera e a ionosfera. Essas camadas que cercam a Terra são responsáveis pela proteção da radiação nociva que vem do espaço. Mas fenômenos bem interessantes também podem ocorrer nesse caminho, e a interação de partículas carregadas que chegam do Sol podem interagir com moléculas do ar que formam cada região localizada bem acima de nossas cabeças. É lá em cima que fenômenos lindos acontecem, como é o caso da canalização de partículas que chegam do Sol, que ionizam as moléculas dos gases para gerar as famosas auroras boreais. Aqui do solo também contamos com fenômenos bem fáceis de observar, como é o caso dos raios, que não é um fenômeno também exclusivo da Terra, mas já observamos descargas em Júpiter e suspeitamos que elas podem acontecer na atmosfera de Vênus. Na maioria dos casos, geralmente estamos falando de uma interação direta da nuvem com o solo, onde o ar funciona primeiramente como um isolante elétrico. Porém, quando há um acúmulo grande e suficiente de cargas opostas na nuvem capaz de romper essa característica isolante do ar, então temos uma descarga elétrica entre a base da nuvem e a superfície da Terra. No caso de raios observados em planetas sem uma superfície sólida, basicamente ocorre aqueles filamentos que percorrem somente o ar e que observamos frequentemente em tempestades terrestres. Mas imagine só agora um novo tipo de raio capaz de atingir altitudes absurdamente grandes, capazes de chegar entre a fronteira da atmosfera terrestre e o espaço. Pois é, esses são os TLEs, uma sigla em inglês que significa Eventos Luminosos Transientes. E da mesma forma que os raios convencionais, eles não são um fenômeno totalmente exclusivo da Terra, pois há evidências diretas de observações desse tipo de fenômeno em atmosferas interplanetárias. Quando falamos desse tipo de evento, temos que ter em mente que é uma classe de vários tipos dele, onde o Gigantic Jet, tema principal deste vídeo, é só o mais raro e um dos mais intensos da categoria. Para esse tipo de fenômeno aparecer no céu, são necessárias condições raras e ainda pouco conhecidas na meteorologia. Mas uma coisa é certa, a família inteira de TLEs precisam de uma tempestade para que eles apareçam. Afinal de contas, o que se sabe sobre esses flashes é que eles estão diretamente associados a descargas elétricas em tempestades, e o mecanismo dentro de uma nuvem desencadeia outras descargas em direção ao espaço. Para começarmos a compreender como eles podem surgir, é importante saber que um dos TLEs mais comuns são os chamados Sprites, uma espécie de fantasma vermelho que surge logo após o topo de uma nuvem. Depois temos os jatos azuis, halos, blue starters, trolls e os gigantic jets. Alguns desses nomes são referências a seres místicos, mas acredite, é pura física e você vai se impressionar como todos eles são extremamente interessantes. Primeiramente, todos os TLEs ocorrem a partir de circunstâncias bem parecidas, mas cada um vai ter uma característica diferente dependendo da intensidade que descargas elétricas ocorrem dentro da nuvem.
Os sprites ocorrem quando acontece a chamada descarga positiva, um tipo mais raro de raio convencional, onde a nuvem está carregada positivamente e transfere as cargas positivas para o solo. Isso porque grande parte das descargas elétricas que vemos numa tempestade é de natureza negativa, onde ocorre o contrário e o solo que está positivamente carregado. Quando ocorre um raio positivo, temos uma descarga elétrica muito mais poderosa do que um raio convencional, gerando um poderoso campo elétrico que então ioniza moléculas de nitrogênio suspensas a quase 100 km de altitude, bem acima do topo dessa tempestade. Por sua vez, o processo de ionização se refere à troca de elétrons que gera luz na forma de radiação eletromagnética visível. Esse fenômeno dura menos de 1 segundo e ele só foi registrado pela primeira vez no final da década de 80, apesar de ter sido teorizado em 1925 e suas primeiras observações remontam a 1730. O gigante Quijet, ou jato gigante, só para facilitar, é o irmão mais poderoso e energético dos jatos azuis, e ocorre primeiramente como um raio convencional, mas ao invés de ir em direção ao solo, ele vai em direção ao espaço. Para tal fenômeno ser gerado, é necessário a existência de duas regiões de cargas opostas em relação à nuvem, para então o jato gigante ser disparado em direção à ionosfera de maneira semelhante a um raio convencional da nuvem para o solo. O feixe de plasma chega nas altitudes dos sprites e se torna avermelhado pela mudança de densidade dos gases da atmosfera. Dependendo da intensidade, os jatos gigantes podem atingir 90 km de altitude. A essa altura do vídeo, você já deve estar se perguntando se eles são visíveis a olho nu. E são, inclusive eu já presenciei a olho nu enquanto observava uma tempestade distante. Não é à toa que a observação desses fenômenos remonta a 1730. Acidentalmente eu já até capturei um sprite enquanto gravava um story para o Instagram e peguei alguns desses flashes com a minha câmera de monitoramento do céu. Porém, o registro que de fato entrou para a história foi feito em 2017 aqui no Brasil, mais precisamente na Paraíba. Uma câmera localizada em Campina Grande registrou o momento exato em que o jato gigante ocorreu a partir de uma nuvem de tempestade acima da cidade de Taperoá, também na Paraíba. Esse foi o primeiro registro feito desse fenômeno no Brasil, e logo depois as câmeras ligadas à rede brasileira de monitoramento de meteoros continuaram a registrar tais fenômenos acontecendo pelo Brasil afora, inclusive muitos sprites. Além disso, tais fenômenos já foram registrados diversas vezes a partir da Estação Espacial Internacional, e a visão privilegiada dos astronautas revelam os fenômenos acontecendo de uma perspectiva única. Antes de qualquer registro, esses fenômenos não eram muito levados a sério no meio científico, e já chegaram a ser tratados como delírios visuais. Mas hoje temos evidências claras dos TLEs e tratamos como um fenômeno atmosférico verdadeiro, que envolve muita física e revela a dinâmica incrível e elétrica da nossa atmosfera. Não é à toa que sabemos da existência de TLEs em Júpiter, quando a sonda Juno conseguiu capturar flashes de ultravioleta sendo emitidos na atmosfera joviana. Tais eventos luminosos aconteceram justamente em uma região que pode abrigar tempestades elétricas no maior planeta do Sistema Solar. Na próxima vez que você estiver passando por uma tempestade ou estiver observando algumas delas na linha do horizonte, lembre-se dos eventos luminosos transientes. Apesar da raridade, alguns deles podem acontecer bem acima de sua cabeça. Não há nada de sobrenatural nessas estruturas, mas sim uma belíssima dinâmica física da nossa atmosfera. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!